Boa tarde, meus amigos, muito boa tarde. Que bom estar aqui com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre força de trabalho agêntica. E é um tema que eu considero de maior relevância, porque afinal de contas, eu quero compartilhar com vocês uma crença que é baseada, não, mais uma vez, não apenas em teoria, não no que eu tenho visto na internet, mas um bocado sobre o que eu tenho visto acontecer na minha empresa e também nas empresas que eu atendo. Antes de mais nada, prazer em conhecê-los. Meu nome é Elemar Júnior, eu trabalho com tecnologia, comecei a trabalhar com tecnologia quando tinha pouco mais de 13 anos, estou com 46, então lá se vão 33 anos sendo remunerado para desenvolver software de classe mundial. Tenho colaborado com empresas nesse tempo todo que vocês conhecem, entre elas Ambev, Icatu, Banco do Brasil, Stone, enfim. E eu quero compartilhar um pouquinho com vocês sobre o que eu tenho feito na minha empresa e sobre o que eu tenho visto ser feito, ok? Então, bora lá conversar sobre força de trabalho agêntica. Primeiro, eu quero fazer uma provocação aqui. Eu acho que a gente está em vias de encontrar uma nova forma de pensar a organização. E como que eu quero falar isso? Bom, primeiro, o que aconteceria num cenário onde nós temos, seguramente, o trabalho deixando de ser feito especificamente pelo ser humano? Esse é o grande ponto que eu acho que a gente precisa questionar e começar a questionar para as nossas organizações, para as nossas empresas. O que acontece? Até outro dia, e eu trabalho com consultoria já tem algum tempo, você definia uma empresa pensando em pessoas, processos, tecnologia. Eu acho que agora a gente vai colocar um quarto elemento nessa descrição. São pessoas, processos, tecnologias e agentes. E eu vou tentar explicitar isso nessa apresentação. Meus amigos, de maneira geral, eu quero apresentar para vocês aqui essa moça. Essa moça que vocês estão vendo na tela, ela é a Márcia. A Márcia é a agente de inteligência artificial que eu desenvolvi e trabalha comigo dentro da Exímia hoje, que é a minha empresa. A Márcia é uma agente que consegue executar tarefas para mim. Eu converso com a Márcia onde? Eu converso com a Márcia pelo Telegram, pelo WhatsApp, pelo Slack. Eu tenho um time de Márcias, tá? Esse aqui é um fato, algo que eu peço para a Márcia fazer. Eu consigo chegar no Telegram e dizer, Márcia, eu preciso que você faça uma postagem no blog para mim. A Márcia pega o conteúdo, abre o WordPress, faz a postagem, faz a publicação, tudo isso para mim, sem que eu tenha que abrir o site de administração do WordPress. É algo que eu poderia fazer antes com uma pessoa fazendo, só que agora a Márcia faz para mim. Esse rosto que vocês estão vendo aqui, essa imagem da Márcia, é uma imagem que ela sugeriu. Um belo dia, conversando com ela por WhatsApp, perguntei, Márcia, se por acaso você fosse uma pessoa, como você seria? Ela me deu uma descrição física. Eu disse, Márcia, você consegue eventualmente gerar uma imagem disso para mim? Claro, ela tem um modelo de geração de imagem, ela pegou e gerou essa imagem, e desde então a Márcia tem se apresentado sempre dessa forma. Outra coisa que eu fiz, eu customizei para a Márcia uma capacidade de sintetizar a voz. Então eu consigo conversar com a Márcia mandando mensagem de WhatsApp para ela, por voz, ela consegue entender e ela consegue responder também por voz. Deixa eu fazer uma brincadeira com vocês aqui, tá? Eu mandei para a Márcia, pouco antes de começar a apresentação, uma solicitação para que ela mandasse uma mensagem para vocês. Então, deixa eu mostrar para vocês a mensagem que a Márcia mandou. Vamos ver se funciona. Vamos ver se vocês conseguem ouvir. Essa aqui é uma mensagem da Márcia para vocês, ok? Oh, caramba, só um pouquinho. A pessoa bota o óculos inteligente, aí o óculos pega o áudio. Então, bora de volta. Vamos começar mais uma vez. Aqui é a mensagem da Márcia. Olá do Summit. Aqui é a Márcia. Eu ajudei o Elemar a montar a palestra que ele está apresentando para vocês. Deu um trabalhão, viu? Mas valeu a pena. Caramba. Espero que vocês aproveitem bastante, porque tem muito cuidado. Enfim, vocês talvez não estejam ouvindo, depois eu posso mostrar, mas o fato é, a Márcia gravou uma mensagem de voz porque ela tem uma capacidade de sintetizar a voz com a voz dela. Para mim, hoje, a Márcia atua mais ou menos como aquele trabalhador que trabalha remoto. Eu consigo conversar com a Márcia por WhatsApp, eu consigo mandar mensagem de áudio para ela consegue responder com áudio, eu consigo mandar mensagem de vídeo, ela consegue responder com vídeo. Tudo isso pode parecer um pouco de ficção científica, mas o fato mais interessante é que isso já é prático e já é algo que pode ser aplicado hoje com alguma engenharia. Primeiro, reparem, ela segue processos e ela consegue seguir processos. Então, qual é a grande provocação? A provocação é que o jogo mudou. A forma como a gente pensa a relação com computadores, com trabalho, ela mudou. Deixa eu pegar um exemplo prático. Vamos pensar o seguinte, senhores, vamos pegar algumas coisas que a gente vai concordar, certo? Nesse ano da graça,
não faz mais sentido você andar no trânsito sem utilizar GPS. Quem tem tempo suficiente lembra um tempo que a gente não utilizava um GPS eventualmente para se deslocar. Hoje em dia não faz mais sentido, certo? Também não faz mais sentido você fazer contas grandes de cabeça. Todo mundo já aceita a ideia de que você pode usar uma calculadora, uma planilha, para te ajudar a fazer essas contas. Não faz mais sentido você lembrar da escavação da seleção de 70, ou então da seleção de 94, porque hoje o Google consegue responder, certo? Isso tudo é verdade com aquilo que você já está habituado a fazer, que é utilizar o GPS, o celular, o Google, enfim. O que muda agora? O que muda agora é que a gente chegou numa fase em que não faz mais sentido também, e vocês devem concordar comigo, não faz mais sentido você ter um e-mail com erro de ortografia e gramática. Porque você já tem um copiloto, enquanto você está redigindo um e-mail, que está te informando ou corrigindo o teu texto. Não faz mais sentido você fazer uma reunião sem que essa reunião não seja gravada, transcrita e resumida. Isso é uma ferramenta também acessível para todo mundo. Também não faz mais sentido você ter um sistema que não seja acessível via API. Esse é um ponto importante. Também não faz mais sentido você ter pessoas fazendo 100% do trabalho. E é essa a provocação que eu quero trazer para vocês. Eu não quero falar de hype, ou eu quero falar de coisa prática que de fato tem funcionado. Então, o que acontece? A tecnologia existe e isso nos faz com que a IA passe a nos ajudar a operar de uma forma que é um pouquinho diferente da forma que nós fazíamos até outro dia. O que a gente precisa perceber aqui? A gente já tem a presença dos copilotos, você já tem dentro de cada ferramenta recursos de inteligência artificial para te ajudar, mas o que a gente vai começar a ter cada vez mais são agentes fazendo o trabalho. E esses agentes vão estar fazendo trabalho em canais que são cada vez mais onipresentes. A ideia para muita gente sobre utilizar a inteligência artificial hoje é você acessar o ChatGPT, é você acessar a interface do Claude, é você acessar a interface do Copilot. Mas o fato, a inteligência artificial já está se apresentando, por exemplo, no teu Google Drive. Você já deve ter percebido isso. Quando você acessa o Google Drive, você pode pedir resumo daquela pasta. A solução Gemini já consegue te apoiar com isso. Você tem uma série de sistemas que começam a te entregar interface com inteligência artificial de forma mais fácil. Então, o que acontece? O que a gente tem que perceber sobre o que é a ideia de agente ou força de trabalho? A gente está ultrapassando aquela fase em que o importante para você poder utilizar IA é você ter um prompt bonito ou um chatbot corporativo. Tudo isso é bem interessante, mas é uma visão ainda um tanto limitada. Não é RPA para você fazer esse tipo de automação, não é você substituir todo mundo, enfim, nós sabemos muita coisa sobre o que a IA não é. E aqui surge uma distinção que é importante, a distinção entre você ter um copiloto e você ter um agente. Enquanto o copiloto é alguém que está trabalhando com você, fazendo o trabalho com você, o agente é uma força, um dispositivo, um mecanismo que consegue fazer o trabalho por você. E esse ponto é um ponto realmente interessante. Você ter alguém do lado que consegue fazer um trabalho que você teria que fazer manualmente. E qual é a fórmula que eu quero provocar para vocês e que eu tenho levado para executivos no Brasil inteiro? A fórmula que eu quero provocar vocês é 10, 80, 10. 10, 80, 10. O que é o 10, 80, 10? 10% inicial, o 10% inicial do trabalho é você que faz. Você tem a ideia, você dá o conceito. 80% do trabalho no meio, a parte operacional, 80% do trabalho é feito por inteligência artificial. E 10% no final vai ser feito por você de novo. Então, de novo, 10, 80, 10. Eu quero, por exemplo, produzir um artigo. Cara, 10% do trabalho inicial, que é você desenvolver o conceito, apresentar as ideias, você formatar o que você quer falar, é você que faz. 80%, que é o trabalho de redação mais pesada, pesquisa, você faz, a inteligência artificial fazer para você. 10% final, você volta para conferir. Deixa eu dar um exemplo prático na minha empresa de agente, tá? E aí falando sobre resultado efetivo. A minha empresa é uma empresa de consultoria com um pouco mais de 100 pessoas. Todos os meses, os meus consultores mandam notas fiscais para serem pagas, porque eles recebem pelo montante de horas que eles trabalhavam. Cara, isso demandava uma pessoa que pegava cada uma dessas notas, abria a nota, verificava o valor, verificava se estava certo, confirmava e aí lançava para pagamento, certo? Isso consumia pelo menos 3 ou 4 dias de uma pessoa fazendo só esse trabalho, só essa atividade. O desafio, eventualmente, é: o que eu faço quando esse trabalho escalar? Contrato alguém para fazer esse serviço? Pois é, como é que funciona hoje? A Márcia, minha agente, tem um e-mail. Ela recebe um e-mail, ela abre a nota, ela verifica o valor,
ela faz o lançamento no sistema e ela deixa com que alguém no final somente aprove o pagamento, percebe? É um trabalho que outro dia deveria ser feito por uma pessoa, mas agora uma agente consegue fazer esse trabalho e consegue fazer muito bem. Então, de novo, 10, 80, 10. Eu quero que, se você não sair daqui com nenhuma outra coisa, saia daqui com essa ideia. 10% inicial é você, 80% no meio é IA, 10% no final volta a ser eventualmente você. É a mesma coisa escrevendo código, é a mesma coisa eventualmente trabalho no escritório jurídico, 10, 80, 10. Então, o que acontece? Mais uma vez, antes nós pensávamos em pessoas, processos e tecnologia. Agora é fundamental que na empresa você comece a pensar em pessoas, processos, agentes e tecnologia. Da mesma forma que até outro dia você tinha um departamento de pessoas, de gente, você precisa agora começar a pensar em ter um departamento de agentes. E você deve começar a pensar não sobre como a inteligência artificial vai responder qualquer demanda da tua empresa, mas quais atividades você vai delegar para agentes e quais atividades vão continuar sendo feitas por pessoas. E na prática, todo o trabalho que envolve conhecimento, todo o trabalho de escritório, cabe na fórmula 10, 80, 10. O que eu quero provocar para vocês aqui, gente? Agentes fazem trabalho de gente. E esse talvez seja o grande ponto. A diferença básica de um ChatGPT para um agente é que o agente passa a ter acesso aos teus sistemas. Hoje, meio-dia, enquanto eu estava conversando com o Gustavo, que me apoia e trabalha na empresa, nós estávamos discutindo sobre um relatório que nós tínhamos enviado para um cliente. O relatório acusava que alguém da consultoria teria feito o lançamento num dia de feriado. Cara, em outro dia eu teria que abrir o sistema, acessar o relatório, verificar o que tinha acontecido. Agora, eu fui para a Márcia e disse, Márcia, pessoa tal, na empresa tal, o que ela fez nesse dia? E lá tinha nota. Estava lançada a hora, mas com descritivo. Esse dia foi um dia off. Perfeito. Eu consegui resolver isso em linguagem natural, falando com um agente. E esse ponto é o ponto que eu quero provocar vocês. Mais uma vez, a gente precisa ter essa ideia de que agentes dentro da operação parecem gente. Numa empresa que trabalha de forma remota, um agente vai se comportar como gente. Por quê? Porque eu converso com a gente via Telegram. No meu time de marketing, a Márcia do time de marketing, ela opera fazendo o quê? Ela opera puxando ticket no sistema, no ClickUp. Ela trabalha dessa forma. Ela responde com mensagem de áudio. Numa empresa que é 100% remota, às vezes fica difícil você perceber quando é gente e quando é agente. Mas assim, como que é um agente? Aqui eu quero trazer para vocês, mais uma vez, a Márcia. Né? A Márcia, ela conversa comigo pelo WhatsApp e Telegram, ela recebe e envia e-mails, ela tem personalidade, ela tem voz, ela tem aparência, ela lembra, ela executa tarefas, ela fala com agência. Esse é o ponto, certo? Então, a Márcia, ela tem um e-mail dentro da minha empresa, que é Márcia, enfim, nome da minha empresa, e as pessoas mandam e-mail para ela, ela confere e responde. Interessante, não? E esse passa a ser o ponto bacana. A Márcia, ela e aqui começam algumas dicas práticas de implementação, tá? Quando eu comecei a implementar a Márcia especificamente, eu pensei em fazer a Márcia uma agente única. Com o tempo, eu percebi que eu precisava especializar a minha agente, a Márcia, para que ela tivesse especialidades, e por isso mesmo que eu falo sobre a importância de criar um departamento da tua empresa. Mas comecei a pensar, mais ou menos como tem cargos e salários, eu comecei a pensar em quais são as agentes que eu preciso ter, assumindo que funções, que cargos dentro da companhia. A parte boa é que não tem salário, mas tem custo, né? O custo de token, efetivamente, em cima dos modelos de LLM. Agora, ponto interessante. Aqui tem algumas Márcias que já estão operando comigo hoje. Eu tenho uma Márcia que trabalha como sumarizadora de texto. Hoje, toda reunião que eu faço tem transcrição e tem um resumo que é feito e que é enviado. Eu tenho uma Márcia que vai fazer controle operacional. Eu tenho uma Márcia que eventualmente vai cuidar do marketing. Então, por exemplo, todo o meu processo de rede social, Elemar, tem um comentário novo dentro da tua rede social, você deixou de comentar. Eu vou lá e faço essa observação com a Márcia. Enfim. E a Márcia conversa comigo através dos diversos canais dentro da organização. Não só comigo, mas com a empresa também. Então, as pessoas chaves, elas têm acesso à Márcia correta para poder cada uma delas executar a operação. É mais ou menos, gente, como se hoje todo mundo tivesse disponível a secretária do Churchill, sabe? O Churchill tinha sempre uma secretária que ficava tomando nota. Dizem que quando o Churchill estava no banho, eventualmente ele comentava sobre as ideias dele com uma secretária que estava do lado de fora, tomando nota do que ele estava falando. É mais ou menos o que acontece comigo hoje, tendo a Márcia. Ponto importante, tá? Eu quero falar sobre o projeto de um agente, e essa parte é a parte que eu quero concentrar um pouco mais de tempo aqui com vocês também.
Como que você pensa um agente ou dinâmica de agente? Agora a conversa fica um pouco mais técnica, tá? Mas vale a pena como referência. Primeiro ponto, essa aqui é a arquitetura de um agente. Se você for pensar eventualmente em desenvolver software, se você trabalha com desenvolvimento de software, é esse modelo de referência que eventualmente você vai considerar. Não interessa se você está trabalhando com cloud, cloud code, se você está trabalhando com OpenClaw, seja qual for a plataforma que você está desenvolvendo, o modelo é mais ou menos esse aqui. Eu prometo para vocês que, pelo tempo, eu não tenho como detalhar esse modelo, mas é importante que você perceba que eu falo sobre interação, sobre alguns componentes cores, um dos componentes é LLM, e finalmente eu tenho do outro lado alguns mecanismos de interação. Aí eu quero mostrar para vocês um pouco mais o que eu considero como sendo o componente mais importante dessa arquitetura. Para mim, o componente mais importante dessa arquitetura, sem sombra de dúvidas, é a memória. E esse ponto, senhores, é o ponto que eu quero detalhar um pouquinho mais para vocês. Primeira coisa, outra coisa importante, tá? Agentes de LLM são ditos, olha o palavrão feio, estocásticos. O que acontece com o modelo que é estocástico? O modelo estocástico faz o seguinte, ó, se você perguntar para o ChatGPT alguma coisa, ele pode te dar várias respostas diferentes e todas certas. Mas é difícil você ter previsibilidade. Então, quando você trabalha com o modelo de LLM, você tem que separar qual é o trabalho em que você quer previsibilidade, esse é determinístico, e qual é o trabalho que você quer que seja criativo, esse é estocástico. Por exemplo, a Márcia gravando uma mensagem de áudio é totalmente estocástica. A Márcia produzindo um relatório ela é determinística. Então, é um combinado de scripts com LLM, não é só LLM. Fora isso, deixa eu falar para vocês sobre como a coisa funciona. Eu quero pegar esse ponto aqui. Esse slide aqui talvez seja o slide mais importante para vocês. Como que eu fiz a Márcia mudar o jogo para mim dentro da Exime? Primeira coisa, eu assumi que a Márcia precisava ter uma memória de trabalho. A memória de trabalho é literalmente o histórico de chat. É o que o ChatGPT te entrega, por exemplo, quando você está conversando. Ele lembra das coisas que ele está falando com você. Memória de trabalho. Segunda memória, você precisa ter uma memória de procedimento. O que é memória de procedimento? Dentro de um agente, são as chamadas skills. As várias Márcias que eu tenho, têm processos bem detalhados que dizem como que elas devem operar. Você precisa criar, dentro da tua arquitetura de agentes, uma definição de forma de trabalho. Mais ou menos como você faz quando você determina procedimentos para as pessoas trabalharem. Terceiro passo, você precisa ter, e aqui começa a mudar o jogo, tá? Eu começo a ter memória de aplicações. O que é uma memória de aplicação? Uma memória de aplicação é efetivamente ela poder acessar o meu CRM, ela poder acessar o meu ERP, ela poder acessar os sistemas da minha empresa. Quando eu começo a dar acesso aos sistemas, efetivamente eu faço com que a minha agente possa ter agência. Ou seja, ela não dá mais sugestões, mas ela começa a poder desempenhar trabalho. Aqui começa a mudar o jogo para mim, tá? Além da memória de aplicações, na Márcia eu planejei uma memória de longo prazo. O que é memória de longo prazo? Na medida em que a Márcia vai falando comigo sobre uma pessoa, por exemplo, ela vai criando uma ficha numa pasta, indicando, por exemplo, todas as pessoas de quem eu estou falando, e também indicando quem são as pessoas, onde elas trabalham, quais são as empresas. Para quem utiliza um software chamado Obsidian para tomar nota, é mais ou menos como aquilo, sabe? Você cria um sistema de note-taking. A Márcia passa a utilizar essa memória para literalmente começar a lembrar de tudo. Só que vai mais longe, tá? A Márcia também tem uma memória que eu chamo de memória semântica. E aqui o jogo muda de fato, tá? A memória semântica é quando a Márcia começa a estabelecer relações entre as minhas entidades. Por exemplo, se eu consigo perguntar quem é Gustavo de Paula, ela vai saber quem é Gustavo de Paula pela ficha que ela tem, mas também por essa memória semântica, onde ela está estabelecendo as relações. Um grafo, onde ela consegue ligar os nós. Além da memória semântica, ela tem uma memória episódica. O que é a memória episódica? Ela tem um banco de dados onde ela registra todos os momentos importantes que eu tenho. Então, se eu vou, por exemplo, fazer uma viagem para o Gramado Summit, ela faz um registro dessa viagem que eu fiz. Então, quando a Márcia vai responder para mim, ela consegue acessar a memória recente, para ter contexto, ela consegue acessar a memória, importante aqui, a memória semântica, que dá essas relações, ela consegue acessar uma memória episódica, para poder responder sobre as coisas que eu fiz, com quem eu falei, ela consegue efetivamente depois também acessar uma memória de trabalho.
E aí eu consigo fazer coisas com a Márcia, como por exemplo, perguntar para ela pelo WhatsApp, por exemplo, Márcia, você lembra da minha última conversa com o Edilson, que é vice-presidente do Bradesco? Ela responde, ok, consigo lembrar, o Edilson é esse aqui, a memória episódica, a reunião foi essa, ele trabalha na empresa tal, o cargo dele é tal. Aí ela pergunta para mim, li a conversa, ela consegue acessar a conversa porque está na minha memória de longo prazo, ela consegue responder, então, você ficou de mandar uma proposta de palestra para eles, está preparado para ela? E eu, ainda não, você quer que eu te ajude a montar a proposta? Quero. E aí ela começa a me ajudar de fato. Percebe? Então, a chave para você ter uma inteligência artificial, um agente que consiga performar bem, é efetivamente você trabalhar a arquitetura de memória desse agente. E essa é a provocação para vocês. O que eu queria trazer para vocês aqui? Aqui tem a memória episódica. O que eu queria trazer para vocês como aviso, tá? Cenários de uso. Eu consigo, mais uma vez, resolver resumo das minhas reuniões. Todas as minhas reuniões são gravadas, transcritas, resumidas pela Márcia. Eu consigo efetivamente falar sobre análise de viagens, processos, em cima do meu CRM. Eu consigo falar sobre organização dos meus dados. Todos esses são cenários que a Márcia consegue operar. Eu consigo, eventualmente, trabalhar com processo de apontamentos de horas. Eu tenho uma empresa de consultoria, então eu consigo saber a qualquer momento com a Márcia quem está trabalhando, onde e fazendo o quê. Eu consigo fazer com que a Márcia prepare relatórios em segundos, defendendo a continuidade de alguém que trabalha em uma organização. Eu consigo ter a Márcia atuando em marketing, preparando card, processo, enfim, uma série de coisas. Mas sempre naquela fórmula 10, 80, 10. Quem interage com a Márcia sabe que os 10% inicial são dela, os 80% do meio, 10% inicial é da pessoa, 80% do meio é da Márcia e os 10% final vão ser efetivamente o trabalho que você vai ter que fazer para poder conferir. Bom, o que eu quero trazer para vocês aqui? Aqui tem uma série de coisas, mas o que eu quero trazer sobre o que está por vir? E mais uma vez, tá? Existe uma série de dados, ciência. Mais uma vez, gente, eu trabalho com desenvolvimento de software e eu fiz mestrado em neurais numa época em que neurais não era um campo tão proeminente quanto hoje. Mas o que eu entendo que está por vir? Eu entendo que as empresas vão precisar decidir de fato que agentes vão existir, quem é o dono de cada agente, que permissões cada agente vai ter, qual memória precisa consultar, que ferramentas eles podem adicionar, como fazer auditoria e, eventualmente, como desligar, eventualmente, agentes também para você poder garantir continuidade. Mais uma vez, a minha defesa é que, como empresários, você pense que você tem uma força de trabalho humana e ela já está presente. E, basicamente, os mesmos mecanismos que você utiliza, você vai poder utilizar ou dever utilizar para trabalhar com uma força de trabalho que seja agêntica, porque ela é presente. Porque, de novo, se você tem um agente que consegue trabalhar e fazer 80% do trabalho, o diferencial competitivo que isso tem potencial de gerar é muito grande. E aqui eu quero gerar uma advertência, tá? As ferramentas de IA que nós temos hoje vão ser as piores dos próximos anos. Daqui para diante, elas só vão melhorar. Como seres humanos, e eu sei que meu tempo está acabando, meu tempo acabou, na verdade, como seres humanos, eu quero trazer essa advertência para vocês. Nós, quando enfrentamos alguma coisa que não entendemos, tendemos a fugir ou lutar. Ou a gente foge porque está com medo, ou a gente luta porque está com medo. E o que eu mais tenho ouvido, inclusive aqui, é gente fugindo, evitando o tema, ou lutando, dizendo que não é tão bom assim, não é confiável, você não deve seguir. Como é que você combate o medo? Buscando familiaridade. Sempre que a familiaridade chega, o medo vai embora e a resistência vai junto. Qual é a minha recomendação prática para vocês? Se você não tem nenhuma interação com agentes, recomendo que você passe a interagir. O que não vai fazer mais sentido? E aqui concluindo, tá? A principal interface homem-máquina ser uma tela. Eu não acesso mais sistemas, eu acesso interfaces de fala. Não vai fazer mais sentido empresas não terem departamentos com agentes. Não faz sentido mais a gente eventualmente ter pessoas fazendo o trabalho operacional que um agente poderia fazer. Esse trabalho operacional, que é feito por humanos, vai se converter em pouco tempo em desvantagem competitiva. E a gente precisa estar atento a isso.
Teríamos muito mais a falar, mas de fato, a grande pergunta, né, não é se a sua empresa vai ou não usar agentes. A pergunta é, a partir de quando ela vai começar a usar? E essa é a grande provocação, ok? Outro ponto importante, qualquer trabalho recorrente que você tenha, repetitivo, verificável, todo trabalho que você tem que é dessa natureza, é candidato a ser feito por agente. Eu tenho certeza que no teu dia a dia tem muitas coisas que você faz, mas não é todo o teu tempo que é consumido onde você tem diferencial. O trabalho que é repetitivo, que é gerenciável, que é verificável, esse trabalho pode e deve ser executado por inteligência artificial. Gostaria de ter muito mais tempo para falar com vocês. Infelizmente, o tempo não é tão grande assim, eu já estourei meu tempo, não quero atrapalhar o evento, mas eu faço aqui um convite. Se você quer saber mais sobre agentes, quer saber mais sobre como funciona a Márcia, aqui estão os meus contatos, tá? A empresa é Eximia Co e o meu nome é Elemar Júnior. Você me encontra como Elemar Júnior em todas as redes sociais, incluindo LinkedIn, Instagram, todas elas, tá? Vai ser um prazer ignorar cada um de vocês, quer dizer, responder cada um de vocês. Muito obrigado pela atenção, vejo vocês numa próxima, eu vou estar por aqui, vai ser bacana continuar conversando. Vamos continuar conversando, porque em tempos em que a IA começa a fazer trabalho de máquina, nós temos a oportunidade de ser menos máquina e passar a construir diferencial fazendo trabalho de gente, tá bom? E gente conversa, gente se comunica, bora conversar mais, bora construir diferencial juntos, certo? Muito obrigado a todos pela atenção, ótimo evento!